Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. É de lembrar que o nosso assunto acerca de Olimpíadas, nós ainda estamos a legalizar, tentar aí organizar como é que vão decorrer as coisas, mas fiquem atentos que a qualquer momento poderá acontecer. Para os anunciantes, os que querem fazer publicidade aqui no canal, nós estamos abertos. Estamos aqui abertos, é só nos contactar e nós poderemos fazer os devidos anúncios. Isso estou a falar de empresário. Para os que querem publicar ou querem fazer uma publicidade aqui no canal, a Educação MZ está aberto para esses assuntos. Hoje nós queremos falar de uma coisa muito importante na sociedade, seja em Moçambique, seja em outro país. Queremos falar da importância do professor. Não vamos falar exatamente da importância como fosse no sentido de trazer algumas importâncias que o professor traz, mas sim queremos trazer aqui, são coisas que o professor faz que se deixa apercebido através da comunidade. Então queremos trazer aqui algumas atividades que o professor faz que as pessoas desconhecem. E por desconhecer isso, não conseguem dar o valor ao professor. Então nós queremos com este vídeo tentar mostrar um pouco, apesar que não será tudo, se tu tiveres alguma coisa que se calhar não teremos aqui deixado, faça questão de comentar no vídeo e nós vamos poder também ver quais são as atividades que o professor normalmente faz, mas a comunidade não tem noção daquilo que o professor faz. Porque o que é que as pessoas pensam? As pessoas pensam, pronto, o professor é aquele que se formou numa instituição onde formam-se também professores e dali, depois de ser formado, é só entrar na sala de aulas e começar a conversar com os alunos e ensinar e pronto, já é isso, é ser professor. Então, com este vídeo você vai perceber que ser professor não é só isso, quer dizer, envolve muita coisa que as pessoas não têm noção do trabalho que o professor faz. Primeiro temos a dizer que o professor tem um trabalho muito grande que as pessoas não entendem. O professor é mais que um militar, entre aspas. Então, o professor tem uma missão muito grande que vocês nem imaginam. Então, queremos trazer, queremos desvendar esse mistério que o professor tem, que as pessoas não têm, porque as pessoas não sabem. Você estaria a se perguntar, mas por que você está a trazer esse tipo de vídeo aqui? Isso é para poder incentivar a comunidade moçambicana a saber valorizar o professor, valorizar o trabalho do professor. O que é que acontece? Por exemplo, nas reuniões em que os encarregados participam, tudo mais. Então, os encarregados não têm noção da dificuldade que o professor enfrenta dia a dia. Então, nós queremos trazer isto para que a comunidade moçambicana fique sabendo que, na verdade, nós temos que ter uma maneira, um modo de como se encontrar com o professor e como interagir com ele. Porque o professor não está apenas na sala de aula para transmitir conhecimento, não está apenas na sala de aulas. Quer dizer, o professor não é aquele que apenas está na sala de aulas a transmitir conhecimento, não é aquele que apenas avalia, mas sim tem outras tarefas. Então, é necessário que algumas vezes nós entendamos o trabalho dele. Então, queremos trazer aqui algumas atividades que o professor faz que a comunidade desconhece. Então, desconhecendo essas atividades, então a mesma comunidade acaba não valorizando o professor. Então, nós queremos trazer aqui, de um modo geral, ajudar a comunidade. E para que, se calhar, não sei, mas espero que esse vídeo possa ajudar. Vamos começar das coisas mais óbvias, quer dizer, as coisas que já conhecem, já sabem o que um professor faz, mas vamos já gradualmente trazendo. Claramente, as pessoas têm conhecimento. Então, vamos já começar. Primeiro, o professor tem uma atividade que é de dar aulas, ok? Essa atividade muita gente conhece. Essa é muito óbvia, claro que o professor é responsável em dar aulas. A outra atividade que o professor tem como responsabilidade é dar provas, ok? Tem uma coisa importante que eu quero falar aqui na elaboração de prova. Vejamos só,
Normalmente, outros trabalhos, diferente do professor, as pessoas só trabalham quando estão no local de trabalho, mas estando em casa não tem como trabalhar. Então, para o professor é diferente. O professor trabalha na escola assim como em casa. Então, se formos a verificar, tem atividades que o professor faz em casa, mas são do trabalho. E essa atividade, quer dizer, não é compensada. Estamos a falar a questão de elaboração de prova. Então, o professor elabora essas provas em casa e ele usa o seu tempo, o seu tempo de casa, e as pessoas não têm esta noção. O professor deve elaborar esses testes em casa. E esse tempo que ele gasta é muito valioso. Ahm, é por isso que eu estava a referir que o professor trabalha em casa, assim como na escola. Além desta atividade, a mais óbvia é também corrigir provas, essa muita gente conhece. Lança notas nas pautas, deck e tudo mais. Uma das atividades que, se calhar, as pessoas poderão desconhecer é acerca das reuniões que ocorrem nas escolas nos sábados. Há reuniões que normalmente são feitas nos sábados. E este sábado não está contado como posso dizer, entre aspas, não está contado na recompensa salarial. Então, como eu estava a referir, o professor não só trabalha na escola, mas se trabalha em casa. Então, veja só que ele também não trabalha dentro do tempo, mas se trabalha fora de tempo. Um trabalho normal está previsto para que seja de segunda a sexta. Esse é o trabalho normal. Mas o professor também exerce atividades nos sábados. Para o caso de reunião com pais encarregados, nunca é feito no meio de semana, mas se sempre é feito no final de semana. Isso para o quê? Não interromper o momento letivo, momentos das aulas. Então veja só que como o professor é muito carregado, mas as pessoas não conseguem ver esse lado. E se as pessoas pudessem pelo menos notar este assunto, eu acho que poderia haver mais valor para o professor. Vamos continuar. Falamos aqui da reunião e esse tempo não é recompensado. Ele vai aí aos sábados nas escolas ter reunião com pais, ou pode ser uma atividade extra, e o professor aí ele acaba ficando acaba usando o seu próprio tempo para poder fazer parte do trabalho. É uma atividade. Até hoje ainda não conheço uma profissão em que alguém quando sai de casa deve planificar o seu trabalho. O enfermeiro quando sai de casa não planifica o seu trabalho, não precisa escrever um plano de trabalho. Mas o professor parece que é o único que tem um plano de trabalho. Quando sai de casa se chama de plano de aulas. Então, veja só, esse plano de aulas ele deve fazer no momento em que não está na escola, está em casa. Ele deve elaborar um plano de aula. Então, vejamos só que esta profissão do professorado é uma profissão muito complicada, só que as pessoas não entendem, levam isso de uma maneira leve. Mas o professor, quando sai de casa, sai com toda a agenda preparada. Hoje falarei daquilo, mais aquilo, o TPC será este, mais aquele, mas isso não é feito em pouco tempo, requer-se levar um tempo, elaborar aí as perguntas do momento da aula, prever o que vai acontecer na aula. Então, ser professor é uma tarefa muito difícil, mas a comunidade não entende isso. Ele participa nas capacitações. Capacitações é como que treinamento, ok? No militarismo é como fosse treinamento. Então, os professores são treinados em algumas vezes. Tem havido capacitações, então o professor deve sempre participar aí quando necessário. Outra atividade que o professor tem é preencher o livro de turma. O livro de turma ele deve preencher por exemplo, quando o ano letivo inicia, então deve preencher aí, escrever o termo de abertura, colocar lá os nomes dos alunos, preencher as aulas,
as notas, também colocar lá as médias finais, assim como trimestrais, aliás, médias sim, finais que são trimestrais. Então, deve preencher o livro devidamente. Além de preencher o livro, quando chega o momento, quando chega o momento, aproxima-se o momento de ter reunião com os pais encarregados, ter uma folha, um papelinho básico. Então, esse papelinho básico é exatamente para preencher cada nome do aluno e colocar a sua assinatura, colocar a hora e a data. Então, nós sabemos que em Moçambique o número de alunos em cada sala excede aí 50. Então, imagine só esse trabalho. Então, as pessoas quando olham para o professor, pronto, olham alguém que está a dar aula, mas ser professor não é isso. O professor tem uma tarefa muito terrível e as pessoas não entendem. Então, se pudessem perceber, acho que poderiam começar aí a valorizar. Então, além disso, então, valorizem o professor. O professor é uma coisa muito importante na comunidade. Para que tenhamos um engenheiro aí, precisamos de um professor. Para que tenhamos um militar, precisamos de um professor. Para que tenhamos um médico, precisamos de um professor. Qualquer que seja, sai do professor. Então, imagine qual é a responsabilidade e a tamanha. Para ter um presidente, precisamos de um professor. Para ter qualquer que seja, precisamos de um professor. Então, o professor não é apenas aquele que chega na sala de aulas, conta histórias e fadas e lendas, tudo mais, e vai para casa. Não é isso. Então, o professor faz muita coisa. Então, pedimos para que possam valorizar o professor. E o professor tem muita importância na comunidade. Esperamos com este vídeo tenhamos ajudado a comunidade moçambicana a entender o trabalho do professor. Mas não estou a dizer que os professores também sejam relaxados, porque existem professores relaxados. Então, não estou a dizer para que os professores sejam relaxados, mas sim continuem dando esse trabalho que estão a dar e se esforcem mais. E também a comunidade apoie os professores naquilo que têm feito. Esperamos que tenhamos ajudado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.